Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, essa daqui então é a aula 5 de projeto de fábrica e arranjo físico. Nós vamos dar continuidade no conteúdo nosso logo após o projeto do produto e o projeto do processo. Então essa continuação é sobre o planejamento da produção. Bem, essa aula então ela foi programada em 2 tópicos separados. O primeiro tópico vai ser apenas uma ideia, do que seria esse nosso planejamento da produção, que é uma sequência da nossa análise do projeto do produto e do processo. E aí nós vamos partir então para um cálculo das necessidades da produção. É apenas um cálculo um pouco mais simples de natureza determinística, não estocástica, para a gente fazer um complemento então do conteúdo que nós vimos em relação à aula anterior. Bem, na aula anterior nós vimos que o projeto do produto ele identifica o que nós precisamos produzir a partir de todos os requisitos que o nosso cliente quer. E a partir disso fazer o desenho, pensar nas peças, pensar algumas ideias de componentes, design, materiais, entre outras questões. E aí nós temos também o projeto do processo, como que nós vamos fazer aquele determinado produto. E aí quais ferramentas nós vamos precisar, quais tipos de máquinas nós vamos precisar, quais operações elementares nós vamos precisar. E aí vimos várias ferramentas, vários métodos que podem nos ajudar a planejar e estabelecer esses 2 projetos. E aí nós temos então aqui dentro do nosso planejamento da produção uma ideia de 2 informações que são fundamentais nesse aspecto aqui. Nós percebemos então no produto o que nós íamos produzir, no processo como que nós íamos produzir. Aqui no planejamento da produção nós temos então primeiro aqui seria o quanto produzir. E também nós temos que pensar por quanto tempo. Nós vamos produzir, certo? Então, o planejamento ele está ligado com o quanto e por quanto tempo nós vamos produzir. Então, a questão temporal aqui é bastante importante. E quem que pode nos auxiliar com essas informações, por quanto tempo e o quanto que nós vamos produzir? Nós temos que estabelecer algumas estimativas e essas estimativas podem ser levantadas pelo pessoal que trabalha com o departamento de marketing, certo? Porque nós temos algumas estimativas de mercado. E aí, a partir desse levantamento, nós temos a saída de tipos de produtos, qual que é a quantidade de cada um dos produtos e por quanto tempo que ele vai ter aquelas determinadas demandas em relação a, por exemplo, um planejamento de curto ou médio prazo, ok? E que tipo de impacto que tem esse tipo de decisão, O que a gente pode elencar aqui nesse caso, essas decisões, sobre essas estimativas, o quanto produzir por quanto tempo, então a gente vai ter uma ideia basicamente do número de máquinas que nós vamos precisar, por um exemplo. Nós temos também, por exemplo, funcionários. Como que nós vamos estabelecer os turnos? Nós temos o espaço necessário para isso. Temos também processos de armazenagem, entre outros pontos relevantes. Então, dependendo do quanto produzir por quanto tempo, nós temos que estabelecer um espaço para isso que está diretamente ligado ao layout. Para a gente tentar ter uma definição mais concreta sobre isso, nós precisamos saber qual é o número de máquinas necessárias para o atendimento daquela produção estimada.
quantos funcionários nós vamos precisar ter para fazer aquele atendimento, para fazer deslocamento de materiais, para fazer operações de máquinas, que tipo de treinamento também, em quantos turnos que nós vamos precisar trabalhar para conseguir atingir toda aquela estimativa, qual que vai ser o processo de armazenagem, que tipos de equipamentos que eu vou ter para conseguir contribuir, né, de forma a atender essa estimativa do mercado, né? Então, a partir dessas decisões que nós temos aqui em cima, temos que levantar esses itens que vão ser necessários para o atendimento desse planejamento, ok? Bem, aí quais informações, né, que nós podemos pensar o que o marketing pode fornecer, de modo que o planejador de instalações, né, ou todos os responsáveis, os envolvidos, né, o que eles precisam saber a partir do marketing para a gente tentar entender um pouquinho mais como que essas informações vão afetar, né, na questão relacionada a essa quantidade, até de que forma que será entregue ao nosso cliente, né? Então o marketing ele pode definir quem que são esses consumidores, ele pode definir onde estão localizados esses consumidores, por que o consumidor irá comprar esse produto, né? Então dependendo de uma questão, por exemplo, sazonal, você pode ter detalhes, né, que você tem que levantar para atender essa sazonalidade de um ou mais produtos. Onde o consumidor irá comprar esse produto, né? Aí você tem, por exemplo, um aspecto sobre a embalagem, o processamento do pedido, né, para que você consiga fazer o atendimento da melhor forma possível. Que porcentagem do mercado é atraída, né, pelo produto e quem que é a concorrência, né? Isso aqui ele vai tentar delimitar um pouco sobre quais tendências que nós temos sobre esse nosso produto e qual que é o crescimento, por exemplo, nosso e também do concorrente, né? Como que a gente consegue flexibilizar de forma a tentar superar o nosso concorrente, né? Qual que é a tendência de mudança do produto, né? Então nós temos que pensar nessa questão de flexibilidade, não só na questão da concorrência para adaptação, né, mas na forma, né, que se apresenta, na funcionalidade do produto também. Então a gente tem que estar preparado para que a gente consiga atender esses novos requisitos, né, essas novas tendências, né? Então, que isso pode impactar para uma pessoa que está planejando a instalação, né? Então, você pode ter vários aspectos sobre o pensamento da embalagem, a questão das mudanças nos produtos, você pode ter, por um exemplo aqui, variabilidade nas vendas, dependendo da época do ano, você pode pensar aonde que vai ser localizada a nossa instalação, como nós já vimos no início da disciplina aqui, é importante nós entendermos a dinâmica, né, de onde se encontram, quais são as tendências de demanda dos nossos produtos, de forma a estar mais próximo, pelo menos, da maioria dos nossos clientes, por exemplo, ou até do atendimento, pensando nos fornecedores também, né? Então, todos esses itens aqui, todos os responsáveis pelo planejamento de instalações vão ter que estar ligados diretamente, né, em comunicação constante com o pessoal do departamento de marketing, ok? Aqui, sempre que nós pensamos num planejamento da produção, se a demanda, por um exemplo, é de 10 mil unidades de um determinado produto, a intenção é que nós consigamos produzir de forma perfeita, né, essas 10 mil unidades, sem ter nenhum tipo de, seja retrabalho ou até refugo, né, principalmente. Então, o que acontece? Deve-se buscar essa tendência, na verdade não é uma tendência, né, mas um conceito, vamos dizer assim, de zero defeitos, tá? É claro, né? Então isso aqui, obviamente, nós temos que pensar em sempre produzir da forma mais correta possível para que não tenha nenhum defeito na nossa produção. É factível a gente conseguir atingir esses zero defeitos? Bem, raramente eu vou dizer que eu não conheço particularmente nenhum, né, nenhuma organização que consiga produzir nesse nível, né? Por mais que seja uma organização com bastante planejamento, com um nível de qualidade rigoroso e tudo mais, raramente você consegue encontrar pelo menos alguns períodos, né, em que não exista nenhum tipo de defeito, certo? Então, nós temos que considerar e estimar a partir de, por exemplo, testes piloto, né, lotes piloto ou até de questões históricas,
ou algum tipo de defeito que possa haver em uma ou mais operações do nosso produto, certo? E esse tipo de estimativa deve ser considerado para calcular quantos componentes que nós precisamos lá na entrada da nossa linha de produção, ok? Então, olha só, se a gente for pensar nisso, nós temos que pensar cálculo das necessidades de produção. Bem, para que a gente consiga atingir uma saída, resultado desejado aqui, né, sem defeitos, esse SK aqui, né, que seria a nossa demanda analisada lá em determinada linha de produção, por um exemplo, e considerarmos aqui DK, uma porcentagem de itens defeituosos, né, então isso daqui é uma porcentagem estimada, vamos pensar assim, DKK nós estamos identificando a operação, né, e nós temos um EK, que é a entrada, né, da produção para aquela determinada operação. Em média, então, nós vamos ter que a nossa saída, para a gente atingir essa saída necessária, vai ser o quê? Vai ser os componentes que estão entrando, né, naquela operação, menos os itens defeituosos daquela entrada. Então, esse daqui, é claro, ele vai ser maior do que esse daqui, porque você tem uma taxa de defeitos dessa quantidade de componentes que entrou, né? E para a gente entender, então, isso daqui é uma estimativa do mercado. Certo? Isso daqui, então, é um parâmetro que você tem. O que você tem que entender, então, é quantos componentes que nós vamos precisar na entrada de cada uma das operações. Então, em cada operação, nós temos basicamente o que deve ser colocado como input, né, como entrada, vai ser a quantidade que nós temos desejado para a saída, né, estimado aqui, sobre 1 menos a taxa de defeito estimado naquela operação, ok? Então, por um exemplo, se nós temos N operações sequenciais, tá? O número de unidades esperado para começar a produção na primeira operação é exibido nas relações a seguir. Então, pensando aqui, né, o que nós precisamos que entre lá na primeira operação da nossa linha de produção, pensando aqui, né, em operações sequenciais, certo? Ele vai ser a entrada desejada lá na nossa operação saída, que é a N, né? Sobre 1 menos os defeitos de cada uma das operações que nós temos ao longo dessa linha de produção, certo? E aí, como comentei com vocês, esse SN aqui é a estimativa que nós temos de mercado lá naquela nossa última operação, porque dali ele então vai para a nossa expedição, ok? Então vamos pensar aqui em um exemplo bem simples. Nós temos aqui, ó, um produto tem uma estimativa de mercado de 97 mil componentes e requer 3 etapas de processamento, que é torneamento, fresamento e furação, tá? Então pensando aqui, vamos colocar o primeiro processo. Torneamento. Nós temos um segundo processo na sequência. Fresamento. E aí nós temos uma terceira operação aqui na nossa linha, que é furação. Ok? E aí nós temos então esta nossa saída. Temos um determinado número de componentes que vai entrar aqui no torneamento e nós temos uma quantidade que vai sair aqui desejada. Ok? Estimativas de defeitos da nossa primeira operação é de 0,04. Aqui na segunda operação é de 0,01 e na terceira operação é de 0,03. A estimativa de mercado é saída desejada da etapa 3, que é a de furação. Então nós temos aqui que a nossa S3
é 97 mil componentes, tá? 97 mil produtos. Calcule a necessidade de produção da linha, presumindo que não há danos de movimentação entre as operações. Então, aqui nós estamos desconsiderando qualquer tipo de avaria, qualquer tipo de problema entre operações, ok? Então, dando uma analisada, né, sobre esta sequência de operações. Então, nós temos aqui uma quantidade E1, é uma entrada E1 aqui, né, para esse torneamento. Vai ser processada uma determinada parte nesse torneamento aqui, né? Tudo que entrou ele vai ter que ser processado, mas uma partezinha ele vai ser aqui, nos nossos defeitos, certo? Então, o que passou, né, na qualidade aqui do torneamento, o que vai acontecer? Ele vai se tornar S1, certo? Percebam que este S1, como nós não temos nenhum problema entre operações, esse S1 nada mais é do que a entrada E2 nossa aqui, certo? Bem, mas nós vimos aqui por um exemplo que o nosso S1 ele vai ser o quê? Ele vai ser a nossa quantidade que entrou multiplicado por 1 menos os defeitos D1 aqui, que vai ser igual à entrada E2, né, desse fresamento aqui, correto? Então, nós podemos observar aqui anteriormente, né, que vai ser, por exemplo, a entrada menos, né, o que teve de defeito em relação ao que entrou. Se nós isolarmos, então, o termo EK aqui, nós vamos ter esta característica aqui da nossa equaçãozinha. Então, olha só, nós temos esta característica aqui, ok? Bem, no fresamento, uma parte nós vimos que vai ter o D2 ali, que é a nossa taxa de defeitos aqui, multiplicado pela quantidade que entrou nesse fresamento, correto? E aí nós temos uma saída desse processo, dessa operação 2. Bem, o que é essa saída então na realidade? É o que entrou menos os defeituosos, certo? E o que está saindo daqui, como não há nenhum problema aqui, né, de deslocamento na movimentação aqui, ele vai ser igual ao que vai entrar em E3, correto? E aí nós temos então uma taxa de defeitos aqui para a nossa furação, né, que é D3 multiplicado por E3. E o que for aprovado, ele vai se tornar S3, e isso daqui tem que ser igual a 97 mil. Ok? Bem, pensando aqui nessa ideia, como nós conseguimos desmembrar um pouquinho, né, do significado desse SE2, desse S1, E2, E1, E3, enfim. Percebam que esse 97 mil aqui, tá, o S3, nada mais é do que o que entrou, E3, 1 menos D3, certo? E aí nós temos E3 igual a S3 sobre 1 menos D3. E esse S3 é conhecido e o D3 também é conhecido. Ou seja, nós podemos então, a partir do final aqui, calculando todas as entradas até o nosso primeiro processo aqui. Tá legal? Bem, então nós temos essa ideia, vamos transferir para cá. Eu vou colocar aqui então S3 97 mil. D1 ele é 0,04. D2 é 0,01. D3 ele é 0,03. Então nós vamos ter aqui igual a E3 1 menos D3. Ok? Então, para calcular essa entrada E3 aqui, nós vamos ter E3
é igual a S2, perdão, S3 sobre 1 menos D3. Então, isso daqui será 97.000 sobre 1 menos 0,03. Isso daqui será igual a 100.000 componentes que estão entrando na furação, ok? Percebam que eu tenho aqui que está entrando 100.000 peças, então, nessa furação, que é igual, na realidade, a nossa saída S2, ok? Bem, mas nós vimos que o nosso E2, né, ele pode ser isolado também. Então, ele vai ser o seguinte. E2 será igual a S2 sobre 1 menos D2. Bem, nós temos que isso daqui, o E3 é igual ao quê? Ao S2, correto? Então, nós temos 100.000 sobre 1 menos 0,01. E isso daqui será igual a 101.010 peças. E isso daqui, na realidade, o que é? Ele entrou no nosso fresamento. Mas como não temos nenhum problema aqui entre essas duas operações, então, na realidade, ele saiu aqui de S1, certo? Então, eu posso calcular assim o E1, ok? E eu vou ter, então, S1 sobre 1 menos D1 igual a 101.000 sobre 1 menos D1 é 0,04. Isso daqui será igual a 105.219 peças, certo? E aqui, é claro, nós temos como se fosse uma S0 aqui, né? Então, vou desconsiderar aqui, ok? Então, nós temos aqui na nossa entrada o equivalente a 105.219 peças que vão entrar. Aí eu vou tendo uma taxa de defeito, né, que vai sendo calculada aqui junto com a quantidade de peças que estão entrando em cada uma das operações. E lá no final, então, vou obter um total de 97.000 peças. Ok? Bem, eu posso fazer isso daqui e, inclusive, eu posso até calcular o restante, né? Pensando o que teve de defeito, por um exemplo, no tornamento. O equivalente a 4.209 peças. Então, saíram de peças boas aqui 101.010 peças. Entrou no fresamento. Aqui dentro do fresamento, 1.010 peças foram peças defeituosas. Ou seja, nós temos que passaram 100.000 peças para a furação. Dentro dessa furação, 3.000 peças foram rejeitadas e aí nós temos, ao final, 97.000 peças aprovadas, que é a nossa estimativa de mercado, ok? E percebam que este cálculo aqui, como nós vimos naquela fórmula que já identificava quando o processo é sequencial, essa entrada ela pode ser calculada de forma direta, né? Então, pensando aqui no nosso S3 que nós temos, né? Seria o nosso N lá da fórmula generalizada. Aqui nós temos 1 menos D1 multiplicado por 1 menos D2 multiplicado por 1 menos D3. Isso daqui é igual a aproximadamente ali também 105.219 peças. Ok? Então, essa daqui é uma outra forma de fazer o cálculo direto quando é um
processo sequencial aqui dessas operações. Podemos também ter o caso de retrabalho. Tá? Como que nós podemos pensar aqui nesse diagrama, né, quando nós temos o retrabalho? Então percebam que nós temos aqui na entrada uma entrada E1. Né? Essa entrada E1 foi para a operação 1, certo? A nossa saída vai ser a mesma saída, só que em vez de nós termos aqui peças que foram já descartadas de primeira, né, já são refugos, elas podem ser retrabalhadas para tentar salvar ao menos uma parte dessas peças. Então nós temos aqui o nosso, por um exemplo, considerando aqui uma outra operação, que é uma operação de retrabalho, uma operação em que você precisa desse E2 como entrada, que na realidade foi o que você teve de defeito aqui de E1, certo? E aí dentro dessa operação aqui 2, nós temos uma quantidade de peças que foi retrabalhada e deu certo, e o restante foi descartado. O que deu certo veio para cá, correto? E aí o que acontece? Para essa operação 3, você precisa de um input, de uma quantidade de peças nessa entrada 3, certo? O que nós temos de diferente aqui, então, é que esta entrada não vai ser, por um exemplo, a saída de S1 apenas. Na realidade, nós temos o que foi aprovado lá na nossa operação 1, mais o que foi aprovado após o retrabalho da operação 2, certo? E aí você tem, então, uma taxa de defeito relacionada a essa operação 3, que vai ser aqui descartada, e aí nós vamos ter uma saída S3 para este caso aqui. Num exemplo, então, como que nós podemos fazer esse desenho aqui? A necessidade de produto final é de 100 mil peças. Dado que o retrabalho é realizado com base na suposição do slide anterior, então nós temos esta mesma característica aqui, né? Calcule o número de unidades necessárias para o processamento na primeira operação, ou seja, o meu E1, certo? Suponha que as taxas de defeito sejam D1 igual a 0,03, D2 é 0,4, então percebam que não é tão simples, digamos, salvar uma peça, né, que foi retrabalhada, então 40% mais ou menos vai ser descartado, né, em média é descartado, e D3 é igual a 0,02. Então nós temos aqui a nossa operação 1, ela pode ir diretamente para a operação 3, caso seja aprovado, ou ela pode ser retrabalhada na operação 2. Aí, as que são aprovadas vêm para cá, como entrada da operação 3 também, somada às que já foram, as que já tinham sido aprovadas na operação 1, certo? Então, o que nós temos aqui? Uma entrada E1. Aqui nós temos uma entrada E2, que na realidade vai ser D1 multiplicado por E1, certo? Nós temos S1, que será igual a E1 multiplicado por 1 menos D1. Nós temos aqui um S2, nós temos uma taxa de defeito aqui relacionada para essa operação, que é D2 multiplicado por E2, certo? Esse S2 aqui, então, o que vai acontecer? Esse S2 nada mais é do que o que entrou, E2, 1 multiplicado por 1 menos D2, certo? E aqui nós temos a entrada 3 vai ser igual o que saiu da operação 1 mais o que saiu da operação 2. Nós temos uma taxa de defeito aqui que eu vou chamar de D3, né? Multiplicado então pelo que entrou E3. E aí nós temos então a nossa saída desejada S3.
ok? Então, o desenho basicamente seria esse da operação toda aqui, tá? Então, olha só. Pensando que a minha estimativa lá na operação 3 da saída é de 100 mil peças, né? Eu tenho a taxa de defeitos da operação de 0,3, a alta taxa de defeitos 0,4 da operação 2 e também a taxa de defeitos da operação 3, 0,02, certo? Como que eu consigo pensar num cálculo deste tipo de problema aqui, né? Percebam primeiramente o seguinte, né? Nós temos S3 é igual a E3 multiplicado por 1 menos D3, certo? Então, nós temos aqui o quê? E3 é igual a 100 mil, que é o S3 desejado, sobre 1 menos 0,02. E aí eu vou obter aqui 102.041 peças, ok? Então, nesta entrada aqui, o que eu tenho? 102.041 peças, certo? Bem, e aqui que fica um pouco o problema. Como que a gente pode fazer essa identificação dessa entrada relacionando, né, a soma das saídas S1 e S2? Aí nós vamos ter que manipular um pouco este probleminha aqui, né? O que nós temos? E3, deixa eu só colocar aqui. E3, ele vai ser igual a S1 mais S2, correto? Ok, mas percebam o seguinte, eu tenho que o meu S2 aqui, ele é igual a E2 multiplicado por 1 menos D2, certo? Ou seja, eu tenho isso daqui, o meu D2 é 0,4. Ou seja, esse meu S2, na realidade, ele vai ser o quê? 0,6 E2. Ok? Bem, com isso daqui, então, nós vamos ter o seguinte. (102.041) é igual a S1 mais 0,6 E2. Correto? Então, eu peguei esse S2 e substituí por 0,6 multiplicado pela entrada E2. Ok? Bem, aí o que nós temos? O nosso E2, então eu posso puxar para cá. O nosso E2, o que ele vai ser? Ele é D1 E1, certo? O que está entrando nessa operação 2, ele está aqui, ó. Ok? Então, com isso daqui, eu vou ter E2 igual a quanto que é D1? 0,03. 0,03 multiplicado por E1. Ok? Bem, o que eu tenho então para fazer a substituição aqui? Eu vou colocar o seguinte: 102.000 ponto, aqui é 0,41, né? 0,41 vai ser igual a S1 mais 0,6, que multiplica 0,03, porque eu estou substituindo esse E2 por 0,03 multiplicado por E1, ok? Eu vou ter aqui, então, 102.041 peças, vai ser igual a S1 mais 0,018 E1, ok? Bem, travamos um pouquinho aqui. Por quê? Porque nós temos este S1 por enquanto. E aqui nós temos E1. Estamos com duas variáveis diferentes, mas eu posso fazer o seguinte. O meu S1
ele não é E1 multiplicado por 1 menos D1. E o que eu tenho então? Eu vou estar inserindo E1 e o D1 que é conhecido, que é 0,03. Ok? Então, olha só, eu vou ter 102.041 igual a 0,97, que é 1 menos 0,03, né? Multiplicado por E1 mais 0,018 E1, certo? Ou seja, agora eu tenho então E1 igual a aproximadamente, vamos colocar aqui, 103.280 peças, ok? Então perceba que apenas manipulando um pouquinho aqui esse nosso probleminha, nós encontramos que o E1 nosso é 103.000 peças e 103.280 peças no início de toda essa operação. Destas mais de 103.000 peças, nós tivemos uma taxa de defeito que veio para cá, certo? E uma porcentagem, uma quantidade que foi aprovada e veio diretamente para a soma da entrada E3, certo? Algumas foram retrabalhadas, foram descartadas e algumas foram retrabalhadas e foram aceitas para entrar como S2. Então, o nosso E3 era 102.000 peças e 41, e aqui então com essa taxa de defeito que nós temos, aí encontramos 100.000 peças aqui em S3, que é a nossa estimativa de mercado. Ok, pessoal? Então, essa manipulação ela foi um pouquinho mais complicada, mas dá para a gente fazer com diversos tipos de diagramas aqui de operação que nós temos. Tá legal? Bem, pessoal, por essa aula então seria isso. Muito obrigado e até a próxima aula.